Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu ia falar em várias línguas o olá, mas não vai ser dessa vez, eu vou treinar para as próximas. Vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito e incrível deste YouTube para você que está começando neste mercado hoje. Eu me chamo Carolina Schmitz, muito prazer, e vamos para a nossa aula 8. Se você ainda não viu as anteriores e está começando do zero, é aqui o seu lugar. Nas playlists lá vai ter curso completo, você vai lá e assiste desde a primeira, não assiste essa aqui ainda, vai na sequência que vai ser melhor, beleza? Antes da gente começar, eu quero dizer que eu tenho uma sala de sinais, onde a gente está operando todos os dias às 10 horas da manhã e é tudo gratuitamente. Aqui na descrição do vídeo vai ter o passo a passo para você entrar, então vai lá, me chama no Telegram e vamos operar junto. A aula de hoje vai ser sobre indicadores. A última aula eu falei um pouco mais sobre suporte e resistência de uma forma que eu não vejo muito no YouTube, uma forma mais avançada, e hoje eu vou dar uma pausinha na análise gráfica para falar um pouquinho da análise técnica, que eu sei que muitos de vocês têm curiosidades, beleza? Então eu vou falar sobre os principais indicadores que eu acho que são os mais simples e, na minha opinião, são os mais importantes dentro do mercado, porque todos os outros são mais ou menos variáveis desses que eu vou passar hoje. Na minha tela do meu computador, aqui é a corretora, né, que a gente utiliza, que tem aqui o link na descrição para você baixar lá e tudo mais. E eu não sei se eu vou fazer a entrada, porque esse horário não é muito auspicioso pra gente dar entrada, mas eu vou me concentrar em explicar para vocês direitinho como que funciona cada indicador desse e como você pode vir aqui na corretora e utilizar eles para fazer as entradas de vocês. Eu vou utilizar também aqui o TradingView, peraí, coceira no olho, que eu tenho utilizado para fazer as minhas análises e abrir as ordens apenas lá na corretora e lá só para clicar, mas vocês podem fazer das duas formas que vai dar certo também. O primeiro indicador, e eu acho que é o mais importante de todos, que é o que só com eles a gente já vai ter uma base e não precisa de mais nada. Na verdade, assim, ó, indicador, na verdade, nem precisa, tá? A gente consegue fazer todas as análises no gráfico cru, assim, só as velas mesmo, mas se vocês querem adicionar um indicador para auxiliar na entrada, lembrem que é muito importante que os indicadores eles não são uma estratégia por si só. Claro que tem algumas técnicas que dá pra gente fazer e tudo mais, mas eles ajudam a gente, eles nos auxiliam a ter uma confirmação daquilo que a gente tá vendo já pelas velas. O primeiro e mais importante para mim é a média móvel. A gente vai escolher o período. O que é o período? É quantas velas a gente vai analisar para trás. Qual o fechamento, né, de tantas velas que a gente vai analisar. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui. Esse período, independente do time frame, ou seja, se a vela dura 1 minuto, se a vela dura 5 minutos, 15 minutos, enfim, não importa. O que importa é a vela inteira, o fechamento dela. Então, por exemplo, eu vou colocar uma que eu gosto de utilizar bastante, que é 20 períodos. Então eu vou analisar as últimas 20 velas anteriores do fechamento e ela vai me mostrar se o preço ele tá subindo, se está caindo ou se ele tá numa lateralização. Olha, onda, pupu. Aí aqui eu vou escolher a cor que eu quiser. Esses tipos aqui, a gente tem a média móvel simples, a gente tem a exponencial e essas outras aqui eu não sei. Eu uso e recomendo, mas só essa aqui é simples, porque ela vai fazer uma média das últimas velas de forma totalmente simples, até porque a gente vai usar, como eu falei, isso aqui só para nos dar uma base. Eu vou colocar aqui no TradingView mesmo, vou vir aqui em indicadores, procurar aqui, ó, média móvel, vem aqui incorporados, média móvel, tá? E aí eu vou ter que editar essa média móvel. Então eu cliquei 2 vezes em cima, coloquei aqui o período de 20, isso aqui não precisa, o estilo, vou colocar amarelinha, MA normal, tudo normal, e atualizo. Vocês podem perceber, aqui é o gráfico do euro-dólar, tempo gráfico de 1 minuto, e vocês podem perceber que a média móvel, ela tá mostrando aqui o movimento das últimas velas, como eu falei. Então, anteriormente aqui, ó, vocês podem ver que ela tá apontando super para cima, porque a média das últimas 20 velas aqui era de alta, ou seja, elas estavam fechando acima da anterior, né? Elas estavam fechando, por exemplo, essa aqui de baixo começou bem alta aqui, aí a outra fechou mais para cima, a outra fechou um pouquinho para baixo, daí foi subindo, e aí a média móvel foi acompanhando. Nesse momento, as velas cruzaram a média para baixo, e vocês estão vendo que as velas estão caindo, e então, consequentemente, porque é uma média,
a média móvel também está. Ela funciona como suporte de resistência também. Geralmente o preço tende a ficar próximo dela, independente do período que vocês escolherem, né? É que tu tá com esses fios aqui, ó, muito pra cima. Tá ótimo. Tá, pera aí que eu me perdi toda. Enfim, aí as velas estão caindo, a média móvel também. Quando as velas voltarem, né, forem de encontro à média, ou seja, subirem ali, essa média vai servir como suporte de resistência, ou seja, o preço vai tocar lá e provavelmente vai continuar caindo. Aqui para trás, ó, a gente consegue ver que no momento que o preço estava lateralizado, ou seja, subindo e descendo, fazendo um zigue-zaguezinho, a média estava de lado e o preço estava subindo e descendo em cima dela ali. Quando ela tá caindo, as velas ficam embaixo, quando ela tá subindo, as velas ficam em cima, e quando ela tá lateralizada, as velas ficam em cima, né, dela e não... Enfim, vocês entenderam aqui porque dá pra ver pelo desenho. Agora eu vou mostrar qual a diferença, por exemplo, do 20 períodos. Eu vou mostrar as mais famosas, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente pode colocar uma média móvel de 8, vou adicionar duas aqui, ó. Aqui eu vou colocar azul, bem forte, e o período de 200, que é a média móvel, que é a mãe de todos, ó. Vocês podem perceber, nesse exato momento aqui o euro-dólar tá chegando ali, ó, e já tá retraindo. Eu até podia ter pegado essa entrada, devia ter pegado. Se bem que agora caiu o payout, né? Por isso que eu falei que não é um horário propício, então não vou pegar aqui. Mas vocês perceberam que o preço tocou na média de 200 e agora está subindo. Por quê? A média de 200 ela segura o preço muito forte porque ela está fazendo uma média das últimas 200 velas. Então é aquela faixa de preço em que é realmente difícil, né, do preço romper isso aqui. E aí quando ele rompe, ó, por exemplo, agora ela subiu e agora tá vindo tentando romper. Quando ela rompe, é muito provavelmente que ela caia bastante aqui. Quando ela rompe pra cima, muito provavelmente ela vai subir bastante. Então essa aqui é de 200, vocês percebem que ela quase não se movimenta e ela tá mostrando que o preço está numa tendência principal aqui de alta, né, ele tá apontando pra cima. E aqui essa outra que eu adicionei, eu vou colocar um período de 9 e o estilo dela aqui, eu vou colocar rosinha. Vocês percebem que ela está muito, muito próxima do preço, porque ela é muito sensível, ou seja, cada movimentozinho do preço ela vai acompanhando, né? Porque ela vai só vai calcular das últimas 8 velas. Acho que isso deu para ficar bem clara mais. Quanto maior o período, menos a sensibilidade. Quanto menor o período, maior a sensibilidade. E como é que a gente usa a média móvel? Bom, ela nos mostra com muita facilidade a tendência, por exemplo, nesse momento a tendência principal está de alta, porém a tendência secundária aqui está de queda, porque as duas mais sensíveis estão caindo e a menos sensível está subindo. Isso aqui nos mostra, a gente vai ter que esperar para ver quem que vai ganhar, né? Se o preço vai continuar subindo ou se ele vai romper para baixo, e aí provavelmente ele vai cair e buscar aqui embaixo. E a média móvel vai nos auxiliar isso. Tem algumas técnicas que a gente pode utilizar somente pela média, né? Eu posso colocar uma de 200 períodos aqui, e quando o preço chegar perto dela eu entro. Sempre a favor, então se ela tá subindo, eu vou procurar entradas para cima, se ela tá caindo, eu vou procurar entradas para baixo, certo? Então essas aqui foram as médias móveis, vocês têm que testar e ver qual que vocês querem, qual que faz mais sentido para o operacional que vocês escolheram. E a gente vai aqui para o nosso segundo indicador que eu mais gosto, que são as bandas de Bollinger. Para quem não sabe, Bollinger foi um cara que criou as bandas, por esse nome. Então, aqui a gente no meio, nada mais é, como eu falei para vocês, as médias móveis elas dão origem a muitos outros indicadores e aqui as bandas não é diferente. Aqui no meio é uma média móvel, aqui em cima é uma média móvel com desvio positivo e aqui embaixo é uma média móvel com desvio negativo. Então como é que eu faço para ajustar aqui a minha banda, tá? Os valores, ó, o período de 20 é a mesma coisa da média. Então a gente vê que essa linha aqui do meio é uma média móvel de 20 e as que estão nas extremidades são com desvio positivo e negativo. Esse desvio padrão é a sensibilidade da banda, ou seja, a banda é basicamente um envelopinho que as velas vão ficar passeando ali dentro e segurando aquele preço. Então, quanto maior esse desvio aqui, menos sensível é
a nossa banda. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um desvio padrão de 3. E aí vocês vão ver que a banda é mais aberta. Então o preço ele tem mais possibilidade de ficar passeando aqui dentro e vocês podem perceber que ele realmente fica, que ele raramente rompe, né, e fica andando fora. A ideia, muita gente usa a banda assim, tipo, se ele toca embaixo eu entro pra cima, se ele toca lá em cima eu entro pra baixo, mas eu não aconselho fazer isso, porque muitas vezes ele vai estar tocando embaixo e vai estar caindo, porque ele está numa tendência. Lembrando que indicador nenhum vai fazer o preço se movimentar, ele apenas vai mostrar o que está acontecendo num passado recente, né, porque ele vai fazer, né, um cálculo matemático de acordo com o que já aconteceu e não vai prever o futuro, é muito importante lembrar disso. Vou botar aqui um desvio de 2,5 e vocês vão ver que ele fica um pouquinho menos sensível. Então aqui, ó, mostrando para vocês, essa vela tocou lá e a próxima subiu. Aqui deu certo, né, a técnica. Aqui também, né. Ótimo, dá para vocês fazerem isso. Lembrando que qualquer estratégia, qualquer coisa que vocês forem fazer, o mais importante é o gerenciamento. Qualquer coisa que eu for passar aqui para vocês, lembre-se sempre do quanto eu posso perder por dia e quanto eu quero ganhar. Então, mas por isso mesmo não fiquei pensando, bateu aqui, eu vou entrar com a minha banca toda, porque com certeza é sucesso, porque esse indicador é perfeito, indicador milagroso não existe, beleza? Então é basicamente isso, a banda ela fica num envelopinho. Agora, muito importante sobre as bandas, tá? Eu vou falar, na verdade, só sobre esses dois, porque pra mim, eu acho que a combinação desses dois, né, até porque vocês já entenderam o que é média, isso aqui já dá uma série de estratégias que vocês podem testar. Eu posso até um dia vir aqui mostrar só essas estratégias com esses indicadores e que já vai ser sucesso. Agora eu vou mostrar alguns deles, tá? Quando as bandas estão paralelas, assim, paralela, como é o caso deste momento aqui, ó. Não sei se dá pra ver o meu cursor, mas deixa eu colocar. Será que eu consigo? Eu vou fazer um desenho. Aqui, ó. Perfeito. Aqui ele tá paralelo, certo? Isso demonstra que o preço está lateralizado. Então, provavelmente, os suportes e resistências tendem a respeitar nesse momento. Mas aqui ele tá paralelo e abertinho. Nesse caso aqui, ó, ele tá paralelo e fechadinho. Então tá mostrando que ele tá sem volatilidade e provavelmente no momento em que ele romper para um dos lados, ele vai dar uma certa continuidade àquele movimento. Então, se ele rompe para cima, ele provavelmente continua a subir, mas é muito importante esperar a confirmação. Por exemplo, aqui, ó, ele rompeu para cima, mas depois logo em seguida já caiu. O que eu aconselho vocês a fazerem? Aqui nesse caso, ele rompeu para cima, tinha essa resistência, né, que foi rompida. Espera para ver se o preço vai continuar, se a banda vai se abrir mais ou se ele vai voltar aqui antes de já sair dando entrada à la louca, porque geralmente, muitas vezes é um rompimento falso, entre aspas, e aí pega o stop de todo mundo. Quando ele tá fechadinho assim é ótimo, porque quando ele chega perto lá da minha resistência, eu entro para baixo, quando ele chega perto do meu suporte, eu entro para cima. E quando ele romper, eu vou esperando para ver se ele vai dar continuidade para aquele movimento para eu entrar junto. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo. Ó, nesse caso aqui, ele começou a se abrir, ó, um para cada lado, né? E aí ele entrou nessa tendência de queda, depois ficou lateralizado de novo. E aí aqui, neste momento, como eu estava mostrando para vocês aqui, ele rompeu aquela resistência que a gente já falou nos outros vídeos e se foi. E vocês estão vendo que ele toca em cima, né? E não começa a cair instantaneamente. Geralmente na próxima vela ele até respeita e faz uma vela pequenininha, mas se ele tá com força não é a banda que vai segurar. É muito importante ver, né, se as bandas estão fechadas, se elas estão abertas e o que isso significa. Quando elas estão, por exemplo, aqui, ó, subindo, tá tudo subindo, a média do meio e os desvios de cima, aqui é uma tendência clara de alta e vocês podem ver que a média do meio segura, ou seja, tocou na média do meio, a gente entra para cima e seguindo o gerenciamento, não tem por que dar ruim, não tem por que ter medo de dar entrada se vocês têm o gerenciamento bem estipulado. Outra técnica que eu gosto bastante de utilizar com banda é suporte e resistência de banda. Como assim, Carol? De banda, tá louca das ideias? Aqui, ó, eu vou traçar o meu suporte e resistência, ao invés de traçar na vela, eu vou traçar na minha banda. Ó, então eu tracei aqui embaixo, se o preço vier tocar aqui embaixo, eu vou entrar para cima. Eu posso traçar, ó, peguei todo esse movimento aqui, ó, de cima, pegar um bem na extremidade, ó, posso pegar bem na extremidade. Tracei aqui, ele foi. Quando chegou lá, ó, esse preço aqui, ó, olha que perfeição da natureza, só um cadinho aqui, ó, tocou ali, retraiu.
Aí depois ele foi, essa vela aqui tocou lá, retraiu. Depois a outra rompeu, depois que ela rompeu, voltou ali, se eu tivesse entrado pra cima no pullback, que eu vou falar em outros vídeos, também respeitou. Então pra mim, suporte e resistência de banda é perfeito pra mim. A banda de Bollinger, pra quem tá começando, e para quem não tá também, para quem quer desenvolver um operacional utilizando esse indicador, é perfeito. E eu espero que vocês testem isso que eu tô falando e depois comenta aqui embaixo se deu, se entendeu, se não entendeu, se conseguiu testar. E aí tem um outro vídeo no canal mostrando como vocês podem usar o TradingView para fazer análise e depois só vir aqui no Expert e clicar. E aí é supimpa, certo? Espero... acho que agora não deu pra, como eu tirei, acho que não deu. Mas enfim, eu deixo minimizado ali, bonitinho, do cantinho, e aí quando chega pertinho eu só clico e dá tudo certo. Espero que tenham curtido esse vídeo, espero que tenham aprendido. Se estão curtindo essa série de conteúdos, comenta aqui embaixo também que é importante pra mim. E forte abraço, um beijo e tchau!